E aí, pessoal, estivemos no Congresso Brasileiro de Terapia por Contingências de Reforçamento, organizado pelo ITCR, e tivemos o privilégio de encontrar alguns professores, teóricos, gente que está pensando a análise do comportamento no Brasil, e gravamos alguns depoimentos, algumas falas desses profissionais para você. Então, fique atento ao que vai vir aí e certamente você vai aprender muito sobre análise do comportamento. Eu diria que a análise do comportamento, ela trouxe uma nova perspectiva para a psicologia. Isso, na verdade, quer dizer que, diante das alternativas, escolas, linhas de atuação, procedimentos adotados que a psicologia já dispunha, apareceu uma contribuição nova, quer como forma de pesquisar, quer como forma de elaborar o conhecimento e quer como forma de aplicação. Então o terapeuta, uma vez que a gente escolhe a abordagem, esse aprofundamento, essa continuidade do estudo, ela é indispensável. A gente ouve muito falar disso, parece clichê, mas é pura verdade, porque quando a gente está lá na prática, né? E eu acho que o que também foi muito legal na minha experiência foi a oportunidade de conciliar o exercício da clínica com o estudo continuado, porque eu acho que quando a gente estuda análise do comportamento apenas na teoria, pode não ficar tão motivador, pode não ficar tão claro para a gente a aplicabilidade lá dos princípios, tudo que a gente estuda. E quando a gente estuda com a possibilidade de estar numa função profissional, tudo faz muito mais sentido. Então foi assim que eu acho que a gente fica mais motivado a estudar mais sobre a abordagem, sobre a teoria. O Hélio, minha formação, vamos dizer, é muito próxima da do Hélio Guilhardi. Na verdade, ele foi o meu primeiro supervisor. Então eu comecei aprendendo com ele. Basicamente, o Skinner, num segundo momento de suas preocupações com a análise do comportamento, ele sistematicamente fez elaborações conceituais e trouxe como proposta uma concepção de homem que diverge fundamentalmente das concepções tradicionais. Basicamente, as concepções que vingam e são desenvolvidas na psicologia são visões de um homem dualista, com forte ênfase no papel da mente como determinante de ações, determinantes de sofrimento, determinantes de sentimentos e assim por diante, né? O Skinner traz uma proposta revolucionária. O homem estudado como um objeto da natureza, como tal, desprovido desta dualidade mente-corpo. O que nós estudamos basicamente é a interação do homem com o seu meio ambiente. Esse estudo envolve tanto as condições presentes como as condições passadas. As condições passadas nós denominamos de história de contingências. Assim como outras áreas, né, a análise do comportamento ela produz conhecimento, né? Produz conhecimento no sentido de ela produz dados a partir de estudos controlados. Isso seria um dos aspectos, né? A pesquisa em análise experimental do comportamento, ela é uma fonte produtora de conhecimento sobre como as pessoas, né? Como os organismos se relacionam com o mundo, né? Com o ambiente de uma maneira geral. E ao contrário do que se diz a respeito do comportamento, nós não temos uma postura mecanicista. O antecedente, qual reflexo, produz o comportamento. A posição skinneriana, ela é uma posição que busca a explicação no modelo darwiniano. O indivíduo, a pessoa se comporta e esse comportamento produz consequências. E estas consequências, elas selecionam os comportamentos.
ou os fortalece ou os enfraquece. Vista uma roupa, só que ele está brincando, ele não está com frio, ele não quer vestir o casaco, então ele não tem, vestir o casaco no imediato não vai produzir para ele uma consequência que ele consideraria reforçadora, né? É nessa hora que a mãe faz, ela usa da força, né? Pode ser delicadinha ou não, mas ela vai lá e ela vai colocar a roupa no fio. Então vamos dizer, parece bobagem, mas isso é uma relação de violência, é uma relação de imposição, né? Claro que você vai dizer que a mãe está certa, porque ela precisa proteger o filho e tal. Mas essa é a pergunta, né? Para os nossos problemas desaparecerem, a gente deveria investir como se faz qualquer comportamento acontecer sem nada de força, sem nada de violência. Acho que todo esse arcabouço nos ajuda a compreender de uma maneira menos simplista, que eu acho que esse é um engano que muitas vezes, né, a partir de um contato assim mais parcial com a abordagem, talvez passe um pouco essa impressão negativa aí, de que a análise do comportamento seja simplista, seja mecanicista e assim por diante, né, sinônimos que a gente escuta. Então, eu acho que a partir do momento que a gente compreende bem essa concepção, como que o behaviorista olha para o comportamento humano, a gente vai ver que não tem nada de simplista, né? Que fazer análise de contingências é sim um raciocínio bem abrangente, bem, né, olha o ser humano aí, o comportamento humano como como sendo influenciado aí por diversas variáveis, diversos aspectos. A ideia de Skinner é que uma proposta científica ela prevê a capacidade do estudioso de prever e controlar comportamento. São duas metas da ciência. Trazendo para a prática clínica, isso significa dizer que o sofrimento humano ele pode ser previsto. Como tal, você pode ter atitudes que eu chamaria de preventivas. Então, quando você observa, por exemplo, a maneira como pais lidam com uma criança, você tem condições de prever que problemas essa criança vai ter no seu desenvolvimento. Ora, se você tem essa capacidade de previsão, você poderia desenvolver programas de orientação para pais, que seriam programas preventivos que evitariam dificuldades comportamentais e afetivas claramente previsíveis. Então, nesse sentido, a previsão tem uma função muito importante. E do ponto de vista remediativo, significa que, uma vez instalados problemas, crises emocionais, dificuldades de relacionamento e afetivas, você teria condições de atuar para modificar esse sofrimento. Então aí ficaria completa a dupla previsão e controle. Se for possível, você evita. E se não foi evitado, você pode atuar de uma forma a alterar. Os conhecimentos provenientes da análise do comportamento, seja aquela produzida aqui no Brasil ou fora, ele tem uma aplicabilidade extensa, né, em diversas áreas. Na área clínica, né, uma das áreas mais conhecidas, mas entra para a área hospitalar, na área aplicada a transtornos especiais do desenvolvimento, né, na área esportiva, na área organizacional. Então, assim, em aspectos, como um campo produtor de conhecimento e acumulador de conhecimento dentro da ciência, ela contribuiria nesse sentido. Você vai atuar numa organização, você vai atuar como professor, você vai atuar como clínico, você vai atuar como educador. Os princípios da análise do comportamento, os princípios comportamentais, eles se aplicam em qualquer contexto. O Skinner, ele tem escritos muito significativos a respeito da concepção de homem, escritos muito desafiadores a respeito da preocupação com o social, escritos muito assim ilustrativos sobre o papel da educação e da prevenção, preocupações com o meio ambiente, e os alunos não têm acesso a isso. E contribui muito para que possamos elaborar
uma perspectiva melhor sobre o que é a análise do comportamento, para não cairmos num discurso leigo de achar que a análise do comportamento ela é mecanicista, que ela reduz o homem a comportamentos, ou até mesmo de frases que eu já ouvi de que descarta o sentimento. Então, olharmos para análises como essa, com um novo olhar, entendemos que existem pessoas e teóricos sérios desenvolvendo essa ciência e atuando numa profissão como a nossa, é de fundamental importância. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dos depoimentos. E se você tem interesse sobre análise do comportamento, saiba que nós temos um grupo que estuda essa temática, que se reúne todas as sextas-feiras, às 18 horas, no Blog da Psicologia. Se você quiser saber mais sobre este evento ou outras temáticas da psicologia, consulte o blog blogdapsicologia.com.br.